Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo, nossa aula de Biologia. Comigo, o professor Celso Ramos. Nós vamos aqui estudar um pouco, ainda continuando o assunto sobre dinâmica de populações. Nós vamos agora para a parte de oscilações em populações naturais. Ora, as populações elas costumam aumentar em quantidade de indivíduos, costumam diminuir ao longo do tempo. E essas oscilações que ocorrem no número de indivíduos das populações se devem a muitos fatores, ok? Aí nós vamos aqui estudar os fatores que limitam o crescimento populacional, ou seja, que faz com que uma população não cresça mais do que aquele determinado número. E nós vamos ver quais são os fatores que promovem a regulação populacional, principalmente a predação, né? Então, quais são os fatores que limitam o crescimento populacional? O primeiro fator que eu quero mencionar para vocês é a densidade populacional. Imagina que eu tenho ali um local que é delimitado por um limite, né? Tem um limite de delimitação numa região geográfica, em que os indivíduos vão morar nessa região. E todo alimento que eles irão consumir, que eles irão procurar, vai ser daquela região. Eles não vão encontrar alimento em outro local. Então, se eu tenho vários indivíduos, uma comunidade inteira morando numa região, esses indivíduos eles estão ali constantemente se reproduzindo, aumentando em quantidade. Em compensação, o espaço onde eles estão não está aumentando, sempre é o mesmo. Então, se eu aumento essa grande quantidade de indivíduos em pouco espaço, a densidade populacional aumenta e a disponibilidade de alimento também vai ser diminuída conforme vai aumentando as populações. Porque eu tenho muitos indivíduos para consumir poucos recursos naturais disponíveis. Isso é problema. Então, essa grande quantidade de indivíduos diminui a disponibilidade de alimento. Ao haver essa diminuição da disponibilidade de alimento, muitos indivíduos das populações vão morrer de fome, porque vai ter pouca comida. Então, a quantidade de indivíduos dessas populações vai começar a diminuir pela pouca disponibilidade de alimento. Então, veja que a densidade populacional leva a pouca disponibilidade de alimentos. Uma coisa é consequência da outra, ok? Se tem pouca disponibilidade de alimento, isso vai gerar, pessoal, entre os indivíduos das populações que estão naquele espaço geográfico, uma maior competição. E essa competição pode ocorrer entre os indivíduos da mesma espécie ou entre os indivíduos de espécies diferentes. Então, a competição ela pode ser intraespecífica, que é a competição que ocorre entre os indivíduos da mesma espécie, e ela pode ser interespecífica, que é a competição que ocorre entre os indivíduos de espécies diferentes, ok? Ao mesmo tempo que ocorre competição, aumenta também a predação entre os indivíduos. Um indivíduo vai querer comer o outro. Essas predações, logicamente, contribuem para a diminuição das populações, diminuição do crescimento populacional. E um outro fator que pode promover a limitação do crescimento populacional é o parasitismo, porque o indivíduo que adquire parasitas, logicamente, vai ficar doente. Consequentemente, ele vai morrer sim. Muitos indivíduos da população vai morrer. E isso também dá um freio no crescimento populacional, ok? E nós podemos perceber a seguinte situação no crescimento das populações. Eu quero que vocês analisem primeiramente esse gráfico que está representado por essa linha preta aqui, ó. Essa linha preta aqui, ela é chamada de curva de potencial biótico, ok? Potencial biótico. O que ela representa, né, esse gráfico? Significa que, imagina uma população
que está submetida a uma situação em que tem muito alimento disponível, não tem competição entre os indivíduos, não tem doenças acometendo os indivíduos dessa população, e essa população, como tem muito alimento disponível, não tem predadores, não tem competição entre elas, a tendência natural, né, é que os indivíduos dessa população têm a tendência de crescer, porque eles estão nas condições perfeitas, né, para que eles possam se multiplicar. Então, isso é que a gente chama de potencial biótico. É o potencial que uma população tem de crescer nas condições ideais. E quais seriam essas condições ideais? A não morte dos indivíduos dessas populações por doenças provocadas por parasitas, a falta de predadores, a falta de competição. Se está tudo no mar de rosas, então essa população vai crescer. Então, ela tem um potencial de, numa quantidade de tempo muito curta, ela cresce exponencialmente. Ela cresce numa progressão geométrica. Né? O que é uma progressão geométrica? Na matemática, vocês estudam a PA e a PG, progressão aritmética, e tem a progressão geométrica. Por exemplo, numa progressão geométrica, o número de indivíduos aqui, ele cresce exponencialmente. Isso significa, por exemplo, numa população de bactérias, que está ali no meio de cultura, sendo cultivada em condições perfeitas, né? De temperatura, tem muito alimento disponível. Então, inicialmente uma bactéria se multiplica, vira duas se multiplica, vai formar 4 se multiplica, forma 8 bactérias se multiplicam, formam 16 em 32 em 64 em 128, ou seja, o número de indivíduos daquela população ali cresceu exponencialmente. É o potencial biótico que ela tem, o potencial de crescer em perfeitas condições. Mas, pessoal, todos nós sabemos que o número das populações, o número de indivíduos das populações não cresce desse jeito aqui. Isso aqui é uma fantasia. Por que é uma fantasia? Porque o ambiente ele fornece para as populações o que a gente chama de condições de resistência. Né? Como eu mostrei para vocês, ela fornece fatores limitantes de crescimento populacional, que é a densidade, a pouca disponibilidade de alimento. Quando o número de indivíduos cresce, diminui a disponibilidade de alimento, a competição, a predação, o parasitismo. Isso é o que a gente chama de a resistência do meio, ok? Então, essa linha vermelha que vocês estão vendo é o crescimento real. Essa linha preta que você está vendo é o crescimento teórico, que a gente chama de potencial biótico. Isso aqui é o potencial biótico de crescimento de uma população. Mas, inicialmente, o crescimento real e, e a curva de crescimento de potencial biótico é igual até determinado ponto. Chega a um determinado patamar que os fatores limitantes do meio começam a atuar. E o número de indivíduos das populações, enquanto que alguns indivíduos nascem, outros vão morrendo. Né? Mas, inicialmente, a quantidade de indivíduos que nasce é maior do que a quantidade de indivíduos que morrem. Então, essa população aqui, ela continua aumentando o seu crescimento populacional ao longo do tempo. Mas chega um determinado patamar em que esse crescimento populacional ele não vai mais além do que aquilo. Ela sempre vai ficar oscilando em torno de um determinado valor. Quando esse número de indivíduos dessa população começa a ficar nesse determinado valor, estabilizado, né, a gente diz que ela alcançou o seu tamanho máximo de indivíduos. É a capacidade suporte. Essa linha azul aqui é a capacidade de indivíduos dessa população que o ambiente suporta. Por quê?
ela não tem alimento suficiente para mais do que aquilo. Então, se crescer mais do que essa quantidade que o ambiente suporta, consequentemente, alguns indivíduos da população vai morrer e vai tender a fazer com que a população diminua o seu número de indivíduos. Se esse número de indivíduos diminuir bastante, vai ter mais alimento e aí ela vai começar a se multiplicar e vai crescer novamente. Só que se crescer demais, vai ter pouco alimento e vai continuar e vai descer a quantidade de indivíduos, ou seja, vai ficar sempre oscilando. Nesse gráfico, quando você faz o traçado do crescimento real e o crescimento, a curva de potencial biótico, vai formar essa figurinha aqui, né? Que não é uma figura geométrica regular. Mas se você puder fazer, calcular essa área dessa figura, essa área representa aqui, ó, a resistência do meio, ok? É a resistência do meio. Então, nós vimos aqui, isso se dá graças a algumas teorias, por exemplo, a teoria de Malthus, né? A teoria básica de Malthus, ela diz que a quantidade de recursos disponíveis para os seres vivos, ela cresce numa progressão, ó, aritmética, ou seja, um crescimento linear. Já o número de indivíduos das populações, ela não cresce de forma linear, ela cresce de forma exponencial numa progressão geométrica. Ok? Por isso que quando esse número de indivíduos, né, da população está numa maior quantidade do que os recursos, nós vamos ter aqui o ponto de crise, que é o ponto onde vai ter mais indivíduos para comer do que alimento disponível. Ok, pessoal? Os fatores limitantes variam constantemente de intensidade, o que acarreta constantes flutuações no tamanho das populações naturais. Pessoal, nós temos um exemplo aqui dessa espécie, a borboleta de couve. Ok? Essa espécie tem esse nome científico aqui, ó, Pieris brassica. Nessa espécie, 34% dos indivíduos vão morrer por ação de parasitas, né? 59% das lagartas, ou seja, na fase larval, vai morrer por doenças, né? 4% vai morrer por predação por pássaros e 2,7% vai ser indivíduos que vão morrer na fase de crisálida. É uma das fases do inseto. Apenas 0,26% dos indivíduos dessa espécie sobrevive. E essa pequena quantidade de indivíduos que sobrevive é suficiente para manter constante a população desse tipo de borboleta. Imagina se não tivesse esses fatores que estivesse limitando o crescimento dessas populações. Imagina se não existissem parasitas, se não existissem doenças que atacam as lagartas, se não existissem as predações por pássaros, ou essas doenças que atacam a fase de crisálidas. Se não existissem esses fatores aqui, esses indivíduos em pouco tempo recobririam o planeta. Então, tem que haver esses fatores que limitam o crescimento das populações. Esse 0,26% dos que sobrevivem significa que de cada 1.000 indivíduos que nascem, 2 a 3 sobrevivem. E é uma quantidade suficiente para que as populações dessa espécie consigam manter constante o número de indivíduos na população. Um outro fator que limita o crescimento das populações é a predação. Nós já tivemos uma aula, que foi a aula sobre equilíbrio ecológico, onde nós vimos, né, qual é a regulação que existe entre a presa e o predador, né? A regulação que há entre as populações de lynxes e lebres, da região antártica do Canadá. Eu mencionei nessa aula que nessa região aqui, né, a Companhia da Baía de Hudson fez uma contabilização da pele dos indivíduos que estavam sendo comercializados. Né? Como nós temos lá a temporada de caça, tem determinadas épocas em que existe uma maior disponibilidade de peles desses lynxes aqui, que são esse tipo de felino. Tá? E existem épocas em que as peles que são mais comercializadas são as lebres. Isso significa, logicamente, que
na época em que as peles de lices estão sendo mais comercializadas, quer dizer que a população de lices está maior do que a população de lebres. Ok? Esses dados eles foram coletados entre 1855 a 1935. Ok? E aí foi montado esse gráfico aqui, onde a linha azul representa o número de lebres, né? O número de lebres que estavam sendo comercializadas. E a linha vermelha representa o número de lices, né? Que é o predador que estava sendo ali caçado. Percebam que a linha azul, que é a quantidade de lebres aqui, ó, quando ela estava em crescimento populacional, ou seja, numa quantidade maior do que a população dos predadores, percebam que a partir do momento que ela estava no número maior, a população de predadores também começou a aumentar. Ora, tinha muito alimento disponível para pouco predador. Então, se tinha muito alimento, esses predadores eles tinham condições perfeitas, né, de multiplicarem-se. Muito alimento disponível, não tem muitos parasitas. Como eu mostrei para vocês no gráfico anterior, todas as populações elas possuem o que a gente chama de potencial biótico, a capacidade de crescer exponencialmente quando as condições ambientais são perfeitas. Então, ó, aumenta a quantidade de predadores. Esse aumento na quantidade de predadores fez com que a quantidade de presas caísse, ok? E essa queda na população de presas fez com que, ó, o gráfico da quantidade de predadores aumentasse. Ou seja, a população das presas, o número da população das presas regula o crescimento dos predadores. O crescimento da população dos predadores regula o crescimento das presas. Então, nós podemos perceber essa grande dependência que existe. O aumento da população de lebres ela pode fazer outros fatores atuarem de modo mais drástico. Além de ter a questão, né, da quantidade de indivíduos que pode, se eu tiver poucas presas, vai também diminuir o número de predadores, porque, olha só, a alta densidade de lebres também pode provocar diminuição na quantidade de alimentos. Porque, além de ter os predadores para atacarem essas lebres, o grande número populacional de lebres, né, vai ter pouco alimento disponível, porque tem muita lebre, então tem pouca comida para elas procurarem. Então, vai fazer com que a disponibilidade de alimento caia, tá? E isso também vai gerar aumento na quantidade de doenças, de indivíduos que vão estar doentes na população. E isso vai acarretar também as mortes. Então, essas lebres, elas também vão sofrer ação não apenas dos predadores, mas também das doenças e da falta de alimento que vai ser provocada. Tá? Uma outra situação que eu quero mencionar para vocês é o exemplo aqui desses dois protozoários. Né? Eu tenho aqui o Didymium e o Paramécio. O Didymium ele é o predador do Paramécio. Ok? Então, veja só, foi feito um experimento onde se colocou dentro de um tubo de ensaio, um tubo de vidro, o Paramécio e o Didymium. Percebam que aqui ó, é a população de paramécios, que serve de alimento para os didínios. Então, estava em grande quantidade. Quando eu adicionei a esse local, a esse tubo de ensaio paramécios, tinha muito alimento disponível, então esses didínios começaram a se multiplicar e aumentar em quantidade. Essa grande população de didínios diminuiu a quantidade de paramécios aqui, ó, até chegar ao fim. A partir do momento que foi colocado, por exemplo, detritos, areia, os paramécios poderiam se esconder. Então, quando os didínios foram colocados, eles diminuíram a população de paramécios. Só que os remanescentes, aqueles que ficaram escondidos na areia, né, eles escaparam da predação dos didínios. Os didínios, quando morreram por falta de alimento, né, fizeram com que a população de paramécios também pudesse aumentar em quantidade. Isso significa que é um outro exemplo de regulação do tamanho da população por meio da predação. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.